Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema a Bíblia como a Palavra de Deus. Para falar sobre isso, primeiramente nós vamos dizer que é o seguinte: não estamos aqui para desfazer das religiões nem da religiosidade de ninguém. Não estamos aqui para desfazer do Cristo ou de Deus como acreditem. Só estamos aqui para poder trazer esclarecimento sobre essa área que é muito importante para nos conhecermos, porque a maioria das pessoas ocidentais, né, dessa parte do mundo, estuda ou pelo menos já foi muito, vamos dizer assim, impregnado por questões de família, de cultura, pelas palavras bíblicas. Então, de uma certa forma, nos impuseram a questão bíblica. Então, na nossa cabeça, tem muita coisa referente à Bíblia. Então, essa explicação é importante para podermos definir um rumo nas nossas crenças. Para falar da Bíblia como a palavra de Deus, vamos dizer primeiramente também o seguinte. Vamos usar uma frase da própria Bíblia. Na Bíblia diz assim: de tudo aprendeis, mas reteis o que é bom. Então, diz que para a gente saber de tudo, mas reter em nós somente o que é bom. E isso se enquadra também à própria Bíblia. Então, prestemos atenção em todas as escrituras, em todos os textos e retenhamos o que é bom. Não aceitemos de pronto, no sentido de que um pastor falou, um padre falou, algum palestrante falou, porque está na Bíblia, então tem que aceitar sem pensar. Não, não é assim. Outra coisa, devemos entender que a Bíblia ela não é um livro, mas sim uma coletânea de livros. Então pegaram-se vários livros, juntaram e formaram a Bíblia. Cada um desses livros tem a sua época, né, e o seu modo de se expressar. Como assim? Se você pega um livro lá do início da Bíblia e depois pega um mais para o final, você vê que a forma de expressão, o jeito de colocar certas coisas, a forma até de acreditar, muitas vezes está modificada ou está muito distante uma da outra. É o que faz muita gente pensar o seguinte: mas Deus então tem duas personalidades, porque aqui Deus se mostra de um jeito e aqui Deus se mostra de outro. Não. Isso vem por causa primeiramente por causa de acreditarmos, de imputarmos de que tudo está ali vem de Deus, e não necessariamente. Vamos chegar lá. Segundo, por essa divisão, essa forma de pensamento, acreditando que Deus tem duas personalidades, que Deus é de um jeito e de outro, acontece por causa da distância de um livro para o outro. Outra coisa, a Bíblia foi escrita, né, vamos dizer assim, baseada na história de um povo, de um local, de uma cultura do mundo, não pegando o mundo todo. Então na Bíblia não tem história falando do povo daquela época do Japão, do povo daquela época na China, do povo daquela época aqui na América do Sul. Só tem contando a história daquele povo daquela época, sendo que já existiam povos em outros locais. Esse é um ponto. É outro ponto. Outra coisa, para falar da Bíblia e da sua veracidade, devemos entender também o que é inspiração e o que são os profetas. Profetas são pessoas comuns que recebem inspiração do plano espiritual.
os próprios profetas acreditavam que recebiam inspiração de Deus. Então, desculpem, os próprios profetas acreditavam que recebiam a inspiração diretamente de Deus. E aí, muitas pessoas ainda acreditam nisso, que esses profetas recebiam inspiração de Deus, e por meio desses profetas, Deus escreveu a Bíblia. Então, por isso que é a palavra de Deus. Vejamos que um pensamento totalmente sem lógica, que Deus onipotente, onipresente, ele não precisaria terceirizar uma verdade absoluta, fazendo com que ela passasse na mão de homens, muitas vezes falhos. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Quer dizer, Deus é o todo, então ele poderia fazer com que caísse uma pedra, já com toda a Bíblia, com toda a verdade ali escrita. Para contornar esse problema das gerações, né, da questão da ideia se modificar, ele poderia, de tempos em tempos, de gerações em gerações, falar numa voz direta, por exemplo, uma voz vindo do nada e todas as pessoas escutando, para reavivar a verdade. Várias coisas poderiam acontecer, onde o próprio Deus poderia se manifestar, que não seria necessariamente pela mão de homens, terceirizando essa verdade. Então, esse é um outro ponto, de que ali não existe uma verdade absoluta, no sentido de conhecimento das coisas. Os profetas, né? Para falar primeiro, antes de falar dos profetas, vamos falar dessa diferença de espaço e tempo de um livro para outro. Ora, nós, hoje em dia, já entendemos que, por exemplo, o que eu acho hoje, a minha opinião hoje, daqui a 30 anos pode se modificar. Assim, também a questão cultural. Uma coisa que é válida num período, lá no outro tempo pode não ser válida, ou vice-versa. Uma coisa que não é válida, lá em outro tempo pode ser válida. Isso é uma modificação cultural totalmente natural. O que faz com que seja complicado nós juntarmos livros com distâncias tão grandes uns dos outros no sentido cultural. Isso também não mostra, não afirma que ali é a palavra de Deus. Outra coisa, falando agora dos profetas. Os profetas são inspirados. O que é isso? Hoje em dia nós entendemos isso como mediunidade. Quando uma pessoa tem uma comunicação com outro plano, isso é um tipo de mediunidade. E para quem estuda mediunidade, eu aconselho a estudar, existe algo na mediunidade que se chama animismo, ou seja, algo do próprio médium pode interferir, pode e sempre interfere na mensagem. Então é necessário que aquele que leia ou que recebe a mensagem analise muito bem para poder destacar o que realmente é espiritual e o que é da consciência, da mente do próprio médium. Então, uma crença do próprio médium. Por exemplo, se eu acredito que o preto, a cor preta, atrapalha na vida de uma pessoa, eu posso incorporar um espírito e esse espírito falar que o preto está atrapalhando na vida da pessoa. Essa incorporação vai ser mentirosa? Não necessariamente. O espírito pode estar ali incorporado. Só que o espírito não toma seu corpo 100%, como muitos acreditam. Então, vai acontecer de você influenciar com a sua crença, porque você acredita que o preto atrapalha na vida, a cor preta atrapalha na vida, então você, mesmo que inconsciente, vai imputar nas palavras para querer dizer que é o espírito,
né, vai imputar naquela mensagem essa questão dizendo que o preto atrapalha na vida da pessoa. Então a mensagem toda, a incorporação toda foi mentirosa? Não, porque para quem estuda, para quem observa, recebe a mensagem, você tem que estudar toda a comunicação paranormal, mediúnica, toda a comunicação, para você, e com isso você estudar também a personalidade daquele médium, a psicologia daquele médium. Você tem que conhecê-lo de uma certa forma. E aí você vai destacando o que realmente é espiritual ou não. Então a mensagem, uma incorporação nesse exemplo, pode ter parcelas de coisas que foi realmente espiritual e outras parcelas, maiores ou menores, de coisas que foram do próprio médium, entende? Então, a inspiração, ela não quer dizer que Deus pegou na mão do profeta e escreveu a Bíblia. Vamos dizer que eu e mais 10 pessoas sejamos inspirados a escrever algo com a palavra flor, com o nome flor no meio. Então veio na nossa mente, veio na minha mente, na mente de outros médios, a palavra flor, flor. Então tem que escrever. Aí eu começo a escrever, começo a psicografar, né, como se chama. O texto que está ali, ele não vai sair, os textos das 10 pessoas, eles não vão sair totalmente iguais. Vão ter diferença. Essas diferenças é o traço anímico. Dentro das diferenças podem ter coisas que se correlacionem. Essas coisas que estarão correlacionadas, aí sim nós encontraremos a essência que é mediúnica. Foi assim, por exemplo, que Allan Kardec compilou, né, codificou o Livro dos Espíritos. Então vinham várias mensagens com respostas não idênticas, mas muito que levavam ao mesmo sentido, e ele correlacionava e trazia aquele sentido, entendeu? E trazia a verdade. Então assim sabemos o que é algo espiritual. Devemos correlacionar, devemos estudar bastante uma mensagem. Claro que existem mensagens que são mais enfáticas e mostram uma realidade logo do início. Mas isso não é corriqueiro como muitas pessoas pensam. Então, vemos o ponto da distância do tempo de um livro para o outro, vemos a expressão cultural que muda com esse tempo, vemos a questão de a Bíblia falar de uma cultura, de um povo e de uma época, vemos a questão de um profeta ser médio, onde entra o animismo, né? Então percebemos aí que muito difícil ser totalmente, 100% a mão de Deus escrevendo. Por que eu digo totalmente, 100%? Porque podem e com certeza existem coisas ali, por isso que não é dispensável, não devemos negar a Bíblia e nenhum outro livro sagrado, porque existem muitas coisas ali que realmente vêm de uma espiritualidade superior, vêm de Deus. A questão é nós estudarmos e não nos deixarmos levar pelo que a teologia feita por homens quer. Entende? Então, se nós estudarmos e tirarmos uma essência dali, vamos ver que existem muitas coisas boas, realmente universalistas, ensinando o amor incondicional, e vamos ver coisas que criam barreiras entre as pessoas, criam ódios e etc. Assim como veremos em outros livros também. Outros livros considerados sagrados, outros livros religiosos. Então, a questão é não nos apegarmos de uma forma cega. Palavra de Deus e pronto. O pastor falou, amém. O padre falou, amém. Não, vamos analisar a mensagem. Porque toda mensagem de Deus,
O próprio Cristo já diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, Deus dá o seu sol a bons e maus, a justos e injustos. E Jesus fala: sede perfeito como meu Pai. Ou seja, isso quer dizer que Deus, o sol simboliza a vida, tá? Que Deus ele beneficia a todos, independente de religião. Que o que conta não é a religião, não é como você acredita que o texto tá, se aquele texto foi verdade ou não, não é isso. O que importa é a sua modificação interior ante a vida. Aquele texto pode te ajudar? Sim, mas existem alguns outros que não vão. Então esses outros que não vão, eu uso o exemplo eu uso a frase da própria Bíblia: retei o que é bom. Eu não vou reter esse texto que vai me prejudicar. Esse texto que não vai fazer com que eu ame incondicionalmente. Então essa parte onde Jesus fala: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai, ele quer dizer que toda mensagem que vem do Pai, que vem de Deus, ela é incondicional. Ela é abrangente, universalista. Ela não é dogmatizada, presa num caixote. Então, por isso eu devo descartar a Bíblia? Por isso eu devo dizer que a Bíblia é uma mentira? Não. Eu só devo analisar e reter o que é bom, assim como dos outros livros. Principalmente se eu analisar um conteúdo bíblico e, como uma pecinha, né, de quebra-cabeça, eu encaixar em um outro livro sagrado. Então, opa, na Bíblia manda amar o próximo como a si mesmo. Opa, Buda também fala isso. De outro jeito, mas fala. Opa, Gandhi, nem digo Gandhi, mas vamos dizer, Shiva fala também. Outra religião, esse livro aqui também fala. Então eu vou juntando essas peças e vejo, opa, isso aqui é verdade. Porque vários livros com expressões diferentes estão falando. E não existe verdade absoluta no mundo que ainda está em crescimento. Foi perguntado ao próprio Cristo o que é a verdade, e ele se calou. Por quê? Porque ele sabe que a verdade ela é a verdade absoluta, né? Nós não podemos captar ainda, não podemos absorver ainda. Nós temos que crescer mais para abranger essa verdade absoluta. Enquanto isso, nós vamos ficando com parcelas da verdade que encaixam no nosso período de evolução e de tempo. Então, por isso que ele se privou, ele ficou calado e não falou: a verdade é isso, isso e isso. Porque isso seria uma imposição. E a sua verdade ou a minha verdade vai ser algo algo descoberto dentro do seu íntimo. Não é algo externo. Como o próprio Cristo falou quando foi perguntado de onde virá o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus não virá de modo exterior, não dizer ei lá ou ei cá. O reino dos céus está em vós. Ou seja, a verdade, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é algo que nós construímos a partir do nosso comprometimento no bem. Se nós nos comprometemos no mal, vamos criar uma verdade negativa. Mas será a sua verdade. Será a verdade de quem criou. Agora, uma verdade absoluta não existe. Então, o Cristo já sabia disso, por isso que ele se calou. Então, chegamos à conclusão que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém ensinamentos divinos. Então, não é motivo das pessoas se digladiarem, não é motivo de rechaçar e minimizar o outro porque ela acredita assim, assado. Só é questão de observarmos e tirarmos o melhor proveito daquela degustação literária, vamos dizer assim. Daquela leitura, daquelas palavras. Porque o Cristo é um avatar. Buda é outro avatar. E vários outros avatares vieram.
algumas palavras foram manipuladas. Outra coisa também que não falamos, né? A Bíblia, o Cristo, não digo nem a Bíblia, mas o povo cristão era muito perseguido. Logo depois da morte de Cristo, o povo continuou sendo muito perseguido. Questão de morte mesmo. Então os romanos matavam os cristãos. Só que passa-se um tempo, né? Cria-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Ué, quem perseguia e matava agora está a favor? Assim, do nada? Não. A questão é o seguinte: os cristãos fugiam desse povo romano para fazer seus cultos muitas vezes nas casas uns dos outros. E isso era tido pelos romanos, que é um povo muito militarizado, principalmente naquela época, era tido como se fosse um motim. Então, era um dos motivos de perseguição, porque era uma coisa levada não só de um lado religioso, mas de um lado totalmente político também, onde Roma juntava, e hoje em dia tudo virou Roma, junta-se política e religião de uma forma muito intensa. Então os romanos perseguiam. Só que os romanos perceberam que não iriam acabar com o ideal que o Cristo trouxe. Poderia matar 1, 2, 3, 10 mil cristãos, mas o ideal que o Cristo trouxe, o modo de pensar, já estava bastante enraizado, aqueles ensinamentos do Cristo. Então, Roma usou a velha frase: se não se pode com ele, junte-se a ele. Então trouxeram o Cristo para dentro de si, para dentro de Roma, para então também trazer as pessoas. E aí tiveram uma sacada muito boa. Pô, dá para ganhar dinheiro aqui. Dá para usar a mente daquele povo assim. Então começou-se a questão de Deus fala através de mim, que eu sou padre, o Papa. Vocês se comunicam, eu sou um enviado de Deus. E a população não tinha acesso à Bíblia. A maioria de nós já estudou isso na escola. Então, claramente mostra-se um jeito de manipulação. Então, tirando a questão dos livros, da Bíblia ser um conjunto de livros, de um livro ter uma distância muito grande entre um e o outro, da questão cultural envolvida nessa distância, da questão do animismo do próprio médio, que era chamado de profeta, né? da questão da inspiração, não querer dizer que Deus está pegando na mão do profeta. Tirando tudo isso, ainda tem a parte de Roma querer massificar, manipular através daquelas palavras que estavam na Bíblia. Então houve modificação, não no sentido de pegar e vamos escrever o que a gente quer, não, mas vamos trocar essa vírgula aqui por esse outro lado aqui, tira essa vírgula daqui, bota daqui para a frase ser entendida dessa forma. Acrescenta essa palavrinha, por exemplo, existe uma parte em Deuteronômio, né, que está escrito assim, que Deus proibiu a consulta aos mortos, e Deus proibiu a consulta a videntes, a médiuns espíritas. Eu já li isso numa Bíblia. A palavra médium espírita não existia. Quem colocou a palavra médium espírita ali? Isso demonstra uma manipulação. Então, acrescentou-se algumas palavras, mudou-se vírgulas e pontos de lugares, para que o entendimento fosse manipulado. Não necessariamente se escreveu algo, mas manipulou o entendimento de muitas pessoas. Mesmo manipulando, dá para que espremermos e tirarmos alguma essência positiva. Não significa que seja a verdade absoluta, ponto e acabou. Mas dá para tirarmos coisas boas.
mesmo com a manipulação. Então não necessitamos ficar dogmatizados, falar amém para tudo, e não necessitamos também desfazer totalmente 100% da situação, da questão do livro bíblico. Depois de um tempo, né, foi-se traduzida as versões bíblicas para que a Bíblia tivesse acesso ao povo. E por dentro do próprio catolicismo nasceu o protestantismo. Então, o protestantismo, de algum ponto, ele já nasceu de uma Bíblia um pouco manipulada. Porque se perderam todos os acessos à linguagem real. Muita coisa se perdeu na Biblioteca de Alexandria, né, quando foi queimada, etc. Então, se perdeu muita coisa da realidade. Isso causa uma distância muito maior. Apesar de Lutero ter uma boa intenção de querer tirar muitos dogmas, onde ele viu com certeza que o povo estava sendo escravizado mentalmente, estava sendo manipulado, e por isso ele quis sair da Igreja Católica, ele protestou, né? Por isso, então, apesar da boa intenção, mesmo assim, o protestantismo já nasceu de uma Bíblia mais manipulada, um pouco pelo menos manipulada. E aí, conforme o tempo, não precisamos detalhar, mas conforme o tempo, o próprio protestantismo foi se dividindo em ramificações cada vez maiores, o catolicismo também. Então, isso mostra uma salada mista muito grande, para que nós, hoje em dia, entendamos a Bíblia como a palavra de Deus, ponto final, acabou. Eu, você, não vamos conseguir destrinchar isso, nem talvez um expert não vai conseguir destrinchar esse livro a chegar totalmente na essência histórica. E mesmo assim, a essência histórica não diz, não prova que é a palavra de Deus. Ah, mas muita coisa que está ali na Bíblia já aconteceu, muita coisa que a Bíblia profetizou, né, aconteceu. Sim. Não existe só a Bíblia que profetiza, não existe só os profetas bíblicos. Nostradamus é um profeta e falou muita coisa que realmente se cumpriu. Vários profetas no mundo, vários videntes, falaram várias coisas que veio a se cumprir. Vários outros livros sagrados, geralmente quem lê fala isso, né, de que se cumpriu, etc., são pessoas que não têm acesso ou não leram outros livros sagrados também. Então, vários outros livros sagrados têm um quê de profecias que também se cumpriram no mundo. Então, essa questão não bate o martelo dizendo que é a palavra de Deus e tal. Devemos raciocinar, devemos absorver, acredito eu, o sentido psicológico, espiritual, principalmente no que se diz respeito à universalidade que existe na Bíblia, assim como em outros livros. Esses nós devemos absorver. Devemos reter o que é mal, tirar o que é mal, reter o que é bom, né, e absorver o que é bom, no sentido espiritualizado, universalista, psicoemocional, etc. O sentido histórico, Jesus era moreno, Jesus era branco de olho azul, não importa. A Virgem Maria era virgem mesmo, não importa. Tinha uma torre de fogo guiando Moisés. Não tinha não era uma torre não, era um cometa. Não importa. Então, não precisamos criar brigas e dissabores por essas questões que não vai nos levar a lugar nenhum. O que vai sim nos transformar é aquilo que tiver bom, que for bom no sentido psicoemocional e espiritual,
despertando em nós um amor incondicional, isso sim vai nos fazer evoluir como seres humanos e, consequentemente, como espíritos eternos. Lembrando que o que é de Deus, o que é do todo, da fonte, é algo universalista, ou seja, é algo que expande a nossa mente, expande o nosso coração no sentido de pensamentos, emoções, sentimentos, né? E que nos une, independente das diferenças culturais e sociais. Isso é de Deus. Agora, o que nos separa, criando barreiras e preconceitos uns contra os outros, porque você é espírita, então você está com o demônio, porque você é budista, então você não vai ser salvo, porque Jesus falou isso, 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 então o homossexual vai ser salvo, vai para o inferno. E porque na Bíblia está escrito assim, assim, assado, então a mulher que usa brinco vai para o inferno. Porque isso aí, essas divisões totalmente preconceituosas e enraizadas na mente, né, de uma pessoa que já tem um coração preconceituoso, isso aí é negativo. Veja, o próprio Cristo foi contra os preconceitos, porque era da cultura da época e era um preconceito de todos a questão da mulher adúltera. O que o Cristo faz? Libera a mulher adúltera, sendo totalmente contrário à questão do preconceito. Ele não julga. Ele fala, mulher, alguém te julgou? Não, senhor, nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Então quer dizer, ele não julgou. Mas nós cismamos em julgar. Onde nós vemos julgamentos na Bíblia, não está nas palavras de Cristo, que está nos 4 evangelhos. Do nascimento até a crucificação e depois um pouco da crucificação. Tem as palavras do Cristo. Nessas palavras nós não vemos preconceito, julgamento. Nós vemos questões culturais que podemos interpretar assim assado, mas se destrincharmos vamos ver uma essência de amor. Mas preconceito, não. Agora, se pegarmos o Velho Testamento, nós vamos ver proibições que dizem que foi Deus que proibiu, onde na verdade foi algo imposto por Moisés, ou seja, a famosa lei mosaica. Por que Moisés criou leis, 600 e poucas leis? Porque ele tirou um povo que era escravo. Se você é escravo, hoje em dia, você é escravo, alguém te tira da escravidão, você não quer fazer mais nada, você quer ficar curtindo. Não vou fazer mais nada não, eu fiquei escravo há anos e anos. Então Moisés, como era um líder, ele tinha que fazer que aquele povo obedecesse a ele e construísse vida nova. Então ele criou leis mosaicas, só que colocou na conta de Deus, Deus falou isso, isso, isso. Por quê? Porque através do medo a pessoa se disciplina. E aí a sociedade cresce. Porque se ele deixasse para lá, gente, já tirei da escravidão, agora valeu, tá? Tchau. Se ele fizesse isso, ia virar um povo de mais mendigo ainda. Ninguém ia querer nada. Só beber, curtir e pronto. Como muitos querem hoje. Então ele precisou criar essas leis mosaicas. Mas o motivo de nós separarmos o joio do trigo dentro da própria Bíblia. Então, esse é um estudo, uma conversa para que possamos pensar e não ficar apegados, para que possamos reter o que é bom. Muita paz a todos.